O espinho na carne era a perseguição que Paulo não tinha sossego. Os judeus perseguiam Paulo onde Paulo estava. Está numa cidade, vamos lá perturbar, deturpar o ensino dele. Vamos fazer a cabeça dos irmãos contra ele. Paulo disse, Deus, Pai, Senhor Jesus, tira de mim esse espinho na carne. Mais ou menos orando, ele diz isso. Deus vai dizer, Paulo, ei, a minha graça te basta. Porém, fala e não te calas. Prega, anuncia a mensagem que Deus te deu para anunciar. Fala desse Cristo. Fala do feito dele para abençoar a humanidade. Fala da promessa dele. Fala da esperança desse Cristo. Anuncia, Paulo, esse Cristo. Irmãos, é muito gostoso a gente começar a ser esclarecido com a palavra de Deus. A gente buscar, se deleitar nela, ter prazer nela, começar a entendê-la verdadeiramente. A nossa mente, vai cada dia mais sendo iluminada. Quanto mais você se aproxima do conhecimento de Deus, você se afasta das heresias, dos vãs, dos anátemas, do que não condiz com a palavra. É isso que acontece. Quanto mais você se aproxima do conhecimento de Deus, quanto mais você busca o conhecimento de Deus, você vai se afastando daquilo que não edifica, daquilo que não é. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu sou adulto. Eu não vou mais me envolver nisso. Eu não vou mais viver isso. Eu não vou mais ser guiado, ser instruído, praticar isso, ter a direção nisso, porque eu não sou mais menino. Comecei agora a buscar coisa com entendimento, com razão, conhecimento, porque agora eu sou adulto. Menino é levado pelos outros. Menino é conduzido pelo seu tutor. Porque ele não tem noção, ele não raciocina, ele não sabe discernir. Ele tem que ser orientado, ensinado por tudo que alguém ensina a ele. Agora não. Ei, não vem para mim não. Sou adulto, adulto no conhecimento de Deus. Se não tiver aqui, pode ir para lá com toda a tua filosofia, com todo o teu doutorado, com toda a tua teologia, com todo o teu diploma, anel de doutor, de bacharel, com todo o teu conhecimento do grego, hebraico, aramaico, com toda a tua diploma de universidade, de Harvard, de não sei de onde. Se não tiver dentro da verdade do Evangelho, vai para lá. A palavra vai dizer, não receba, não importa. Não olhe quem é o homem, o que ele tem, o que ele possui. Olhe a palavra. Se não tem a doutrina de Cristo, não o recebais. Ah, mas é o doutor, é o bacharel, é o pastor presidente, é o teólogo, é o evangelista, é o arcanjo, é o profeta, não sei o quê. Não receba. Seja quem for, a autoridade para a igreja é a palavra, aonde a igreja tem que estar submissa a ela. Não é a homem, não é a anjo. Paulo vai dizer, pode vir. Paulo não disse demônio, não. Paulo disse que venha um anjo do céu, vos pregando um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos preguei, não recebais. Aí Paulo vai dizer, pode ser um do nosso meio, seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja Tiago, o próprio Paulo, seja um de nós, possa vir eu amanhã, trazendo um outro evangelho que não seja esse, que eu prego agora, não receba. É anátema. A autoridade para a igreja não é o homem, é a palavra, que é Cristo, cabeça da igreja. Os crentes da cidade de Bereia, lá naquele tempo, na Ásia Menor, o apóstolo Paulo está pregando. Olha o texto que diz. Os crentes da cidade de Bereia, eles não queriam saber, não, mas é Paulo, é o grande apóstolo, é o homem de Deus. Eles não queriam saber disso, irmão. A mente dele estava voltada, não era para o homem, era para a palavra. O texto vai dizer que os crentes de Bereia,
examinavam a palavra para ver se tudo que Paulo pregava estava condizente com as Escrituras. Não quero saber quem é você, meu irmão. Não quero saber do teu anel de doutorado. Não quero saber do teu curso de mestrado. Eu quero saber da palavra, o conteúdo que tu vai trazer. Olha o que diz o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Para quê? Eles foram à sinagoga. Olha para que eles foram à sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Meus irmãos, para entender isso aqui, o que está acontecendo aqui no que nós lemos. Você tem que ler a palavra e questionar isso aqui. O que está acontecendo aqui no que nós lemos. O que está sendo ensinado a nós aqui no que lemos. Olha, Paulo e Silas estavam na cidade de Tessalônica. Os irmãos lá não deram ouvido, não receberam, não foram tão cordiais para ouvir a palavra. Aí Paulo e Silas, não é? Deixa eu ver aqui, Paulo e Silas, deixa eu confirmar aqui. Paulo e Silas, eles vão agora para uma cidade chamada Bereia. E lá na cidade de Bereia, eles vão para a sinagoga, onde os judeus se reúnem para aprender as Escrituras. E Paulo e Silas, na sinagoga lá em Bereia, começa a ensinar, começa a expor a palavra, pregando Cristo, anunciando o Evangelho, as boas novas, a mensagem de salvação, mostrando pelas Escrituras do Velho Testamento o cumprimento de Cristo. E o texto vai dizer que os crentes da cidade de Bereia, os judeus, os irmãos judaicos de Paulo, eles foram mais nobres, porque eles receberam a palavra, mas não de todo jeito, não dizendo amém, glória a Deus, manda mais, papai. Eles receberam a palavra examinando, e o texto diz, cada dia, eles examinavam tudo que Paulo pregava, para ver se tudo que Paulo pregava condizia com as Escrituras, porque a autoridade, a igreja, tem que submeter, tem que seguir, sem questionar, tem que estar submissa a Cristo pela sua palavra. Não é pelo homem, não é pelo líder, não é pelo presidente de ministério algum, é pela palavra de Deus. Nós temos que ser prudente aonde estiver, quem estiver ensinando, nós temos que examinar se está condizente com a doutrina de Cristo, para não desviar da fé, se apostatando dela, por ensinos heréticos, doutrinas de demônios. Deu para entender? Então o texto aqui é muito maravilhoso, irmão. Começa a ler a Bíblia, irmão. Começa a ter o interesse. Começa a ler a Bíblia com necessidade de aprender, se alimentar de Deus, que o Espírito Santo, quando sentir e quando vê você com essa busca dentro dessa necessidade, ele vai abrir o teu entendimento, ele vai te conduzir cada dia mais no conhecimento de Deus pela palavra de Deus.